cirurgia plástica, que é onde mais se usa lasers, por exemplo, principalmente para tirar manchas, para tirar ruga, atenuar rugas, né? Qual que é a lógica? Antigamente, quando eu entrei no empenho, o pessoal do HC fez um convênio com a gente ajudou eles a tratarem muitas pessoas para atenuação das rugas. Ficava lindo, né? Eu não coloquei aqui. Só que a pessoa ficava inchada, né? Ficava muito vermelho. Eventualmente, se o médico errava a mão, e sempre existe essa possibilidade, matava todos os melanócitos, que é o que dá a cor à nossa pele. Então, você imagina uma pessoa que vai ficar branca como se ela tivesse vitiligo? Né? Então, tem coisa que dá errada. A remoção da tatuagem é a mesma coisa. Ao remover a tatuagem, você pode matar os melanócitos e vai ficar lá uma manchona branca. Né? Então, eu estou trazendo essas reflexões para coisas diferentes. Por outro lado, como exemplo, a gente tem a oftalmologia, que já há 30 anos opera miopia muito bem, chega num grau muito aproximado do zero, né? A hipermetropia, astigmatismo, né? E não hoje em dia não precisa nem abrir o olho. O laser consegue fazer a cirurgia no meio da nossa córnea. A nossa córnea tem 0,5 milímetros. Então é possível fazer essa cirurgia no meio dela, sem cortá-la, né? Até uns anos atrás, tinha que fazer um cortezinho, levantar, fazer uma escultura laser lá dentro e fechar. Hoje em dia nem isso precisa mais. Então, esses casos não tem uma alternativa. O laser é a única solução para isso. Outro caso que a laser é a única solução e que anda super bem, ainda na oftalmologia, pacientes diabéticos de muito tempo, né, e aqueles descontrolados, eles têm problema no fundo do olho, no fundo da retina, com formação de pequenos vasos. E esses vasos podem estourar, porque eles são muito fininhos, não eram para estar ali. O diabético tem uma deficiência de oxigenação. Então, o que acontece? Se a pessoa está fazendo um esporte, dá uma cabeçada, cai no futebol, cai dentro de casa, ela pode romper. Se sangrar na nossa retina, não passa mais luz da entrada para formar a imagem atrás. A gente fica cego na hora e é irreversível, não tem mais o que fazer. Então, uma coisa maravilhosa que a oftalmo faz há mais de 30 anos, muito bem, aliás, foi o primeiro teste bem sucedido de laser na medicina, foi para esse uso. O nome é retinopatia diabética. Tem recém-nascido que já tem esse problema, então se usa desde a invenção do laser, que foi em 1960. Só que, claro, não tinha fibra óptica, não tinha microscópios associados, era mais difícil de fazer, né? Mas hoje se faz muito bem em ambulatório. Anestesia com colírio, faz ali, faz umas pequenas queimaduras ali no fundo, secando aqueles vasos. O vaso é vermelho, que cor de laser usa? O verde, né? Então, é a lógica que eu mostrei no início. Então, é um uso super corriqueiro, muito bom, importante, e não tem um substituto, né? Uma outra situação que tem na odonto, a gente fala mais à frente, e foi o primeiro trabalho foi do IPEM, né? Que trata a mucosite oral de pacientes com tratamento, que fizeram tratamento oncológico, né? Aqui na plástica estética, se for só para remover mancha, é um laser que vai remover só pequenas camadinhas na superfície. Mas se for para ruga, hoje em dia tem furos profundos, eles chegam bem profundos na pele, né? Então fazem múltiplos furos. Quando isso cicatrizar, o que vai acontecer? Simplesmente estica. E a pessoa sai disso em tese e pode ir trabalhar. Antigamente, a pessoa ficava 2 semanas reclusa, sem sol, tomando remédio para não sair herpes, né? E com vários outros riscos. Isso foi uma evolução bem legal da medicina. De novo, para fazer uma coisa, uma brincadeira, né? Mas também real, esta mesma lógica, o Brasil, que é um país onde a estética é muito importante, super criativo, resolveu usar
outra finalidade. Então, né? Eu não quis mostrar, porque aqui todas as fotos são de rosto, tá? Mas é fácil de procurar laser para ruga na internet. Eu não tinha autorização. Em ginecologia, tá? Então, na ginecologia, as mulheres quando vão tendo muitos filhos ou vão ficando com mais idade, pode ter perda de urina, por exemplo, né? Muda a posição da bexiga, etc. Então, tem uma fábrica de laser que fica na Eslovênia que descobriu que colocando um tubinho na uretra e fazendo o laser sair pela lateral, né, e fazendo aqueles pequenos furos do slide da estética, a uretra podia se contrair e a pessoa conseguia controlar, né, a urina. Aí eles testaram se ginecologicamente, que é mais fácil, porque o canal ali da vagina é maior, de colocar o equipamento ali, também dava certo e era mais fácil para o médico fazer, não precisa de anestesia e etc, né? Ou o anestésico tópico resolve, não é tão invasivo quanto entrar na uretra. E aí o mundo começou a usar, isso está disseminado, usa-se bastante, e aí o Brasil, bastante criativo, né? Usa e deu o nome de cirurgia de rejuvenescimento íntimo. Porque aperta um pouquinho, etc. Mas, né? Em princípio, foi desenvolvida para diminuir o escape de urina, né? Então, a gente tem na medicina, assim, uma gama enorme. Lasers na gineco, originariamente, começaram com a ajuda do pessoal, com o uso da otorrino. As nossas cordas vocais, né, podem ter ali alguns papilomas, né, uma verruguinha, e isso é removido para não sangrar. Usa um laser que a gente chama de CO2, que é um laser a gás, né, com vários pulsos, com muita intensidade, e como não sangra, o otorrino, o médico, vê direitinho a área. Antes era feito com bisturi, ele podia cortar as cordas vocais. Na gineco também dá esse mesmo tipo de papiloma, então eles eram removidos dessa forma, né? Então, um outro uso super comum na medicina e que facilitou bastante os proctologistas, cirurgia de hemorroida. São assuntos mais áridos, mas a medicina, se está fazendo um tratamento, porque tem uma coisa errada, né? No tratamento da hemorroida, o pessoal usou por 30 anos um tipo de laser e simplesmente corta e não sangra a hemorroida. Muito rápida, uma cirurgia tranquila para o médico fazer e para o paciente, obviamente, também, né? Mas às vezes o pessoal quer usar um laser novo, mais barato, que não foi testado para aquilo, e aí dá uma cicatriz no lugar que não é para ter, né? Então, assim, na ginecologia, a mesma coisa, né? Na odontologia, a gente também vai ver mais à frente, na tentativa de baratear, o pessoal também às vezes dá uma escorregada. Mas se a gente pensar que existem doenças ou métodos para tratar que não seriam possíveis sem laser, o laser é uma maravilha. Para mim, o primeiro a ser testado, que foi a retinopatia diabética, é uma das mais nobres. Não tem substituto, com a precisão do laser, pelo menos, né? Então, muitas pessoas aqui conhecem alguém que já operou também de miopia, né? Ou hipermetropia. Então, tem muita coisa, né? Catarata. Então, isso mesmo. Ótimo. Ó, gente, vamos falando, tá? Para a cirurgia refrativa, que é a de miopia que eu fiz, ele demora mais do que a cirurgia em si. A cirurgia leva 20 segundos no máximo. No máximo. 20 segundos. Demora muito mais para anestesiar, posicionar a pessoa na lente, para ela não mexer o olho, abrir, né? Porque a cirurgia leva 20 segundos. Eu conheço profissionais que, eu não sei se, eu acredito que não tem o domínio do laser, mas trabalha, por exemplo, tratamento de feridas crônicas. Então, usa o paliativo e usa o laser para ajudar a cicatrizar. Então, assim, eu não acompanhei, comecei a acompanhar, mas depois eu cheguei, como eu sou leiga no assunto, eu achei melhor dizer assim, olha, eu não vou poder ter outras desculpas, porque eu fiquei com medo. Eu falei, eu não vou entrar num ramo que eu não conheço. Mas é uma área, Maria José, que está bem comprovada, né? Existem lasers que têm um pouco mais de potência,
um pouco mais, eu digo aí umas 50 vezes mais, porque não é muito, né? Do que esses lasers. Eles no máximo deveriam elevar a temperatura no tecido em 2 graus, que é pouquinho, né? E ela chamou um uso que é reparo de ferida. Então, todo mundo já tem um parente que ficou acamado ou já ouviu falar, chama escara de decúbito, por exemplo. Tem em outros casos, a pessoa fica com o pé, né, o calcanhar na cama há muito tempo, ou as costas, e ela está lembrando de um uso que é lasers em baixa intensidade, começou a ser usado pelos fisioterapeutas, pelos dentistas esticou para os fisioterapeutas, existem grupos muito fortes de pesquisa e cursos para isso no Brasil, mas também está sendo usado por vários outros profissionais que eu não sei se têm a mesma formação. Tem acesso, né? Porque você fala assim, eu tenho acesso ao laser, então eu vou usar... O laser custa R$ 3.500 o modelo mais barato. Para um profissional que vai usar para centenas de pessoas, é muito baixo o custo. Dá para a gente ter um em casa, né? Agora, como é que o laser age na dor? Porque... Eu vou dar um exemplo para o Covid, né? Então, assim, nem tudo está estabelecido. Como fecha feridas, já está estabelecido. O laser é absorvido pela mitocôndria. A mitocôndria é aquilo da nossa célula, é o órgão, né? A organela que faz com que tenha mais produção de ATP, mais energia para a célula. Então, o reparo é acelerado, pelo menos em 30%. Né? Então, isso já está bem estabelecido e esse é um uso que não tem muita contestação, razão pela qual ele é usado no pós-cirúrgico de boca.